E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima no canal Desenhando Animes para mais um feedback com o meu desenho, aquele quadro onde eu pego uma arte de um aluno do curso Desenhando Animes para dar um feedback, né? Às vezes usar como exemplo para ensinar alguma coisa para você aqui no YouTube. Se você não tá inscrito nesse canal, se você caiu de paraquedas, não conhece, se inscreva, porque a gente sempre traz um conteúdo super legal de desenho para você que curte essa parada de desenhar e também anime, mangá, você vai adorar esse canal. Mas vamos lá, olha só. Eu peguei esse desenho aqui do Matheus Victor, né? Esse aqui é o Deku Midoriya de Boku no Hero, muito show. O que a gente poderia melhorar, né? Sempre que eu olho um desenho de algum aluno assim, eu falo, o que a gente pode dar um feedbackzinho, dar uma melhorada nesse desenho. E tem algumas coisas muito interessantes que eu vou mostrar pra você aqui, que talvez você não faça nos seus desenhos, pois é. E aí você vai falar, ai, mas você está usando o digital, está mostrando desenho digital, eu faço desenho no papel. Não tem problema, porque o que eu te ensino aqui, você pode usar onde você quiser, tá? No papel, no digital, sei lá, rabiscou a parede do quarto dos seus pais, enfim, o importante é que você vai aprender o conceito e consegue aplicar em qualquer lugar. Mas vamos lá. Olha só, tem umas coisas que às vezes a gente vai fazendo e a gente se esquece dos limites da borda do desenho. Então, por exemplo, aqui a folha, né, ou o canvas, né, o tamanho da arte que ele selecionou. Aliás, eu adorei essa arte, eu gostei desse fundinho. Isso aqui dá um tchan numa arte que vocês não têm noção. Parabéns, Matheus, de verdade, cara. Então, assim, é importante a gente sempre pensar nesses pequenos detalhes, porque é isso que faz a diferença, né? Mas olha só, tem esse limite da arte, né? E às vezes, quando a gente tá chegando próximo desse limite, né, a gente não costuma, muitas vezes, pensar nas coisas que não estão aparecendo. Então você vai falar, opa, tá, como assim, né? E o que tem aqui pra baixo? É o corpo dele? Como é que funciona isso daqui? Como é que tá, né? Tanto as coisas que estão para fora do limite da arte, quanto as coisas que não estão aparecendo mesmo na arte. Então, por exemplo, beleza, aqui a gente tem a gola, mas embaixo, onde é que finaliza esse pescoço, né? É aqui, como é que é? Então é importante a gente se planejar para fazer até as coisas que não aparecem no desenho. Então esse é o primeiro ponto. Então vamos lá. Por exemplo, eu percebo que essa parte aqui, ó, da gola, né, ó, tá voltada para cá, né? E o rosto dele tá totalmente voltado para cá. Não tem problema, né? Às vezes a gente consegue, né, fazer esse movimento. Só que nesse caso tá muito extremo. Ele tá praticamente de perfil. Parece que alguém pegou a cabeça dele e quebrou, que nem um Mortal Kombat, né? Virou e fez crack. Então assim, cuidado, é importante a gente pensar e tomar noção e cuidado mesmo desses detalhes. Então assim, se você quiser manter essa cabeça, o que eu faria, né? Talvez eu alterasse um pouquinho a gola, né? Então eu colocaria a gola um pouco mais para cá, né? Ou até se você quiser manter ela um pouco para cá, né? Ó, não deixa tão virado assim, porque senão vai dar uma impressão que o pescoço tá quebrado, né? Então aqui, ó, já dá uma outra ideia para o desenho. O rosto já não tá tão virado assim, tá? Esse é o primeiro ponto. Uma outra coisa é que esse pescoço aqui, ó, tá gigantão, né? Tá parecendo um tronco de árvore. E eu tomaria um certo cuidado, né? Até quando a gente tá fazendo o personagem, a gente tem que pensar no cabelo, né? Ó, o cabelo vai vir mais ou menos aqui, assim. Só que a cabeça do personagem acaba onde? Acaba mais ou menos aqui, né? Então faz esse formato quase de um biscoito de polvilho, mais ou menos isso, né? Então, ó, beleza. Só que o que a gente tem que tomar cuidado é porque às vezes não funciona tão bem, né? Então o que eu faria? Eu manteria a orelha aqui, só que, ó, eu viria com o pescoço levemente mais pra cá, né? Então, ó, apagando essas outras linhas para ficar mais fácil a visualização, até se o rosto dele tivesse totalmente de lado, olha só, né? Olha como já funciona mais, né? Então, arrumei o pescoço ali, não mexi em orelha, não mexi no rosto, só mexi no pescoço, tomando esse cuidado de onde vem, para onde vai, onde é que começa e tudo mais, né? Então, ó, isso aqui é importante de tomar cuidado, tá bom?
Que mais a gente pode falar, né? Essa parte do rosto, eu vi até um comentário nesse desenho do Matheus, que alguém falou, meu, o desenho ficou muito legal, finalização e tal, só que eu acho que essa parte escura desse outro lado perdeu um pouco de informação aqui, a gente não consegue ver direito o restante do olho do personagem e tal, né? E realmente isso acontece, só que eu não vejo isso como um ponto negativo, na verdade, né? Eu até manteria, tá? Mas caso você queira mexer um pouquinho aqui, dar mais destaque, né, até mostrar um pouco mais, a gente poderia de uma maneira bem fácil, né, completando esse rosto aqui, não deixando só esse vinco totalmente preto. Então olha só como já dá uma diferença monstra, né? Pois é. Agora vamos lá falar um pouquinho da pintura. Nesse caso, o Matheus acabou adotando uma maneira um pouco mais chapada de finalizar ou de pintar. Chapada? Como assim, Bruno? Chapada? Chapada de ter sombras duras, totalmente chapado, tá vendo? Então a gente tem a cor mais escura e a cor mais clara. São cores chapadas, sem muita variação e tal, tá? Isso acontece bastante em mangá, bastante em anime, a gente já viu, já falou bastante sobre isso. Só que a gente pode também brincar um pouco em fazer umas transições um pouco maiores, né, das sombras. Então, por exemplo, eu vou pegar essa mesma cor do pescoço da sombra dele e vou vir com um pincel totalmente esfumaçado e vou passar aqui, ó, de baixo para cima e vou dar uma leve apagada no que acabou passando aqui para o pescoço. Então, olha só o que vai acontecer. Olha a diferença que vai dar, né? Porque quando a gente faz um desenho com sombra, tudo bonitinho, é interessante a gente usar tanto pincéis mais duros, né, para fazer essas partes chapadas, quanto os mais esfumaçados. Então, ó, eu fiz isso daqui e já deu uma outra cara, né, pra arte. A mesma coisa eu poderia fazer em outros pontos. Ó, o policial tá passando aqui na rua. Tô explicando, o policial passa aqui na rua, maravilhoso. Mas enfim, ó, por exemplo, aqui no nariz eu poderia colocar uma sombrinha, se eu quisesse, né? Isso aqui já fica bem legal. Então, ó, eu vou duplicar isso daqui. Olha só a diferença que dá. A gente acrescenta um pouco mais de informação. Da mesma maneira que eu poderia colocar uma coisa um pouco mais esfumaçada nos olhos, né? Então, por exemplo, eu posso pegar toda essa parte do olho aqui, ó, e escurecer um pouquinho e tirar esse branco total dos olhos, né? Nunca é muito legal deixar o olho totalmente branco. Por quê? Porque quando você coloca o brilho some, porque o olho já tá branco. Então olha só, a gente consegue ver aqui, ó, que essa bolaça de brilho, tá vendo? A gente não consegue ver, virou literalmente só um recorte. Mas se o olho tivesse um pouquinho mais acinzentado, a gente poderia brincar com o formato, né, do brilho ali da maneira que a gente quisesse. Então isso aqui é bem legal. Acho que aqui ficou até cinza demais. Vamos dar uma arrumada aqui na pupila e diminuir um pouquinho, só para dar para eu ver o formato do brilho inteiro, né? Então olha só a diferença que dá para criança, né? Muda pra caramba já. E é isso, esses pequenos detalhes que a gente vai arrumando, ajustando, melhorando no desenho. Assim, dá para continuar mexendo para sempre aqui, né? Por exemplo, falar que, olha, esse fundo aqui, esse céu super azulão, uma coisa mais rosa, eu poderia tentar colocar no personagem, né? Seja, sei lá, pegar esse azul ou esse rosa aqui assim, ó, e jogar por cima. Vou jogar aqui por cima. Dessa maneira mesmo, brincar um pouquinho, não sei, com modo de camada, colocar uma multiplicação, diminuir um pouco aqui assim, né? Tá vendo como ele já fica mais integrado com o fundo? Ele já parece que tá um pouco mais rosado, assim como o fundo também tá. Vou até colocar mais pra cá assim. E olha só como isso dá uma baita diferença. Se eu quiser, eu posso até vir com a borracha em alguns pontos, ó, dar algumas apagadas aqui assim. Então, tipo, aqui para deixar um pouco mais verde, aqui para deixar um pouquinho mais claro, né? Que mais? Talvez aqui embaixo um pouquinho também. Só que olha como o rosa, né? Esse tom que eu coloquei também dá um tchan pro desenho. E eu peguei essa cor do próprio fundo, que dependendo de como tá o céu, vai influenciar o personagem. Isso é impressionante, assim, muda o desenho pra caramba. Então só da gente ver o depois e o antes, olha só como já dá, e com pequenos toques, pequenas dicas já muda demais aquilo que a gente tá fazendo, né?
Pois é, eu espero que você tenha curtido essas dicas, que você tenha se inscrevido nesse canal, que a gente sempre tá trazendo conteúdo muito legal, você aprende pra caramba aqui. E é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. E claro, aqui na descrição tá o curso Desenhando Animes, pra você aprender mais ainda do zero, pegar o desenho, a gente pega na sua mãe e fala assim, não, eu vou te ensinar a desenhar aqui, ó, desde as bases do desenho até a finalização da parada. Com certeza, assim como os outros alunos, você vai curtir demais. Enfim, é isso aí, valeu e fui!